A palavra de Deus está no livro de 2 Reis, no capítulo 6, versículo 18 até o 23. Assim diz a palavra de Deus. Versículo 18. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade? Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: o Senhor abre estes olhos para que vejam. E o Senhor lhe abriu os olhos para que vissem. E eis que estava no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Mas ele disse: não os ferirás. Ferirás tu os que tomastes prisioneiro com a tua espada e com o teu arco. Põe-lhe diante pão e água, para que comam e bebam, e serão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e foram para o seu senhor. E não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Que o Espírito de Deus digne-se abençoar a leitura desta santa e bendita palavra e nos dê um recado santo para as nossas vidas. Em nome de Jesus, digam amém. Amém. O texto que nós acabamos de ler aconteceu no tempo dos reis em Israel. Porém, ele se aplica muito aos nossos dias. É um ensinamento muito importante. Naquele tempo, diz a palavra de Deus, de que os sírios faziam guerra contra Israel. E o rei dos sírios preparou para que Israel fosse definitivamente invadida. E ele queria terminar aquilo com a sua vitória e o seu domínio sobre Israel. Então ele preparou um lugar onde ele poderia mandar todas as suas tropas e ali então estabelecer uma estratégia que acabasse definitivamente com Israel. Estabeleceu um lugar e comentou com alguns dos seus assessores mais próximos. Comentou com eles: olha, em tal lugar nós vamos nos reunir e ali vai ser a base de todo o nosso exército. E de lá nós vamos contra Israel e vamos dominá-los e vamos acabar com esta guerra. Mas aconteceu que o profeta Eliseu, que tinha de Deus as visões proféticas, a direção de Deus, foi avisado pelo Espírito do Senhor daquela estratégia contra o povo de Israel. E Eliseu então foi ao rei de Israel e disse qual era o planejamento dos sírios, como eles estavam planejando guerrear, abater o povo de Israel. Conhecendo a estratégia, o exército de Israel começou então a eliminar essa possibilidade, chegando na hora certa, no lugar certo, no momento correto, de forma que aquele ataque maligno dos sírios sobre Israel fosse neutralizado, fosse acabado. O rei dos inimigos ficaram muito irritados, ele ficou muito irritado,
Porque ele disse, alguém está aqui dentro avisando da estratégia. Há alguém no meio do meu castelo, aqui do meu palácio, que está comunicando a Israel a estratégia que eu tenho. E com isso eles sabem. Eles estão sabendo. Ele já estava predisposto a fazer algumas varreduras para descobrir onde estava verdadeiramente o traidor. Até que alguém dele disse, ó rei, não existem traidores. O que existe em Israel é que lá tem um profeta de Deus, que tem visões de Deus. E Deus comunica para ele, nestas visões, toda a estratégia que o Senhor levanta contra Israel. E com isso antecipa as suas ações. E as suas ações são neutralizadas. Enfim, não prospera. Todas as estratégias não prospera. O rei, então, tomando posse disso, disse, então, vamos resolver o problema na raiz. Vamos descer a Israel e eu quero pegar esse tal profeta Eliseu e nós vamos eliminá-lo. Porque se ele é quem antecipa, se nós matarmos, resolveu o problema. Só que ele não sabia que tocar no ungido de Deus, ele não sabia que derrotar o povo de Deus, o povo de Israel, não era algo fácil. Ele não sabia. Ele imaginava que era apenas conspirar, montar uma estratégia de guerra, descer e tomar posse. A mesma estratégia que os nossos inimigos espirituais agem. Eles trabalham com a ideia de que podem nos derrotar. Eles trabalham com a ideia de que somos vulneráveis. Eles trabalham com a ideia de que é chegar e tomar posse. E verdadeiramente muitos de nós somos vulneráveis mesmo. Estamos despreparados. Então as dificuldades vêm e tomam conta. Destroem, acabam conosco. E assim por diante. Quando o exército sírio desceu para Israel, foi à casa de Eliseu, que eles não queriam mais resolver o problema com Israel. Eles queriam matar Eliseu. Porque eles sabiam que matando Eliseu, Israel vinha depois. Mas agora o objetivo deles era aniquilar o profeta, o homem de visão, o homem de palavra. Esse era a estratégia. Quando eles chegam diante da casa do profeta, sai o seu secretário, chamado Geazi. E Geazi vem à porta. Quando ele abre a porta e sai para fora, ele leva um susto. Porque ele depara com todo o exército dos sírios à volta da casa de Eliseu. E ele diz, meu Deus, ai de nós. Eles estão aí. Então você imagina um exército composto para derrotar um homem. E ele volta para o profeta e diz, ai profeta, a chapa esquentou. Ou ele diz assim, a coisa ficou estreita. Mas ele estava assustado com aquilo que ele via. Trazendo isso para a nossa vida atual, para o nosso momento. Você é separado de Deus. A tua casa é separada de Deus. Os teus filhos são abençoados de Deus.
Há uma bênção de Deus profetizada sobre a sua vida. Todas as vezes que o inimigo se levanta contra você, o Senhor se levanta na direção destes inimigos. O inimigo não prospera contra a tua vida, contra a tua família, contra as tuas coisas. Mas o que acontece? Que ele conta com a tua vulnerabilidade. Ele conta com a tua fraqueza. Ele conta com a tua insegurança. A pior coisa que tem na vida de alguém é insegurança. As pessoas têm medo de fazer as coisas na vida, de renovar, de reciclar, de recomeçar, porque tem medo do que vai acontecer, tem medo de não conseguirem, de não dar conta, de não ter talento, de não ter capacitação. Jovens, ou adultos, ou maduros, têm medo da tomada de direção, porque se sentem inseguros. A visão que essas pessoas têm é a visão de Geazi. Olha para os montes e vê o drama. Quando você olha para o tamanho dos seus inimigos, você se assusta. Quando você olha para o tamanho dos seus problemas, você desanima. Quando você olha para tudo que está te cercando, você perde as forças. E aí então, uma coisa chamada temor, espírito de medo, te destrói, acaba com você. Você adoece, você enfraquece. Esses dias passando pelo médico, Ricardo, só a palavra do médico ali já melhorou tudo. Porque a palavra doença, ela te balança, ela mexe com você. Quando você chega para uma pessoa e diz, tudo bem com você? Você está pálido. A pessoa diz, estou mesmo. Você está fraquinho. Estou. Você parece sem força. Já senti umas tremeduras aqui no joelho. Sabe, é psicossomático, é da cabeça nossa. Por isso que sempre é bom você dizer assim, que tudo vá bem na tua vida. Né? Nunca diga para uma mulher, você é feia. Nunca diga para ela, você é gorda. Nunca diga nada. Sempre diga assim, tudo vai bem com você. Né? Acho gostoso quando alguém diz assim, tua aparência está muito bonita hoje. Que bom. Tudo que eu fiz foi fazer a barba e tomar um bom banho. Mas na verdade eu me sinto bem quando você diz que eu estou bem, que eu estou bonito. Eu preciso disso. Você quer abençoar a tua amada em casa? Diga que ela está bem, que ela está bonita, que ela está razoável. Você quer matar uma mulher? Diga assim, esse pijama horroroso que você está. Que coisa feia você nesse pijama. Ela diz, é mesmo. Sabe? A palavra de Deus tem nos ensinado a sermos generosos também nisso. Pior coisa que tem é uma criatura que abre a boca para destruir, abre a boca para arruinar alguém. Quando você vê a coisa difícil, ou você muda a postura, ou você é envolvido por aquele problema. E aí vem depressão, aí vem desânimo. Aí a perda efetivamente ocorre sobre você.
Quais os olhos que você tem levantado contra os seus problemas, as suas dificuldades? O olhar de Geazi, que é aqueles, nossa, ou o olhar de Eliseu? Mais são os que estão comigo do que os que estão contra mim. A palavra de Deus fala nos versículos 14, 15 e 16 desse texto que nós não lemos, fala a respeito de os que estão conosco são maiores em qualidade e em quantidade. Porque não adianta estar a nosso favor só quantidade. É preciso qualidade. Como é que eu posso falar de qualidade? O meu Deus é o Deus que abriu o mar vermelho e Israel passou a seco. É o meu Deus. O meu Deus é o Deus que me deu vitória nisso. Estou falando de qualidade. Diga assim, qualidade. Porque ter um Deus molenga, um Deus que não faz coisa nenhuma, é preferível não ter. Não adianta ter um Deus que se multiplica em milhares. Qual a qualidade do Deus? Quando Ele coloca os anjos e nos cercam, Ele coloca os anjos com todo o seu poder, com toda a sua autoridade, com qualidade e com quantidade. Amém ou não amém? Então você precisa testemunhar disso no coração. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso. Eu sei que os que estão comigo são maiores do que os que estão contra mim. Amém ou não amém? É assim que você trabalha a tua cabeça. Eu às vezes vou aconselhar alguém que não me dá saída para o aconselhamento. Porque ela disse, pastor, o que eu faço? Eu digo assim, faz assim. Ela diz, assim não dá. Então faz assim, assim não dá. Seu amigo, você vai ter que concordar comigo, porque senão você não tem escape, você não tem saída, você não tem, sabe? Em cada uma forma. Eu tenho um Deus com qualidade, então eu vou encarar, porque o que está comigo é maior. Eu vou enfrentar, ou vou mudar a estratégia e vou para um novo tempo, conhecer novas experiências, e também serei abençoados. Também serei abençoada, porque Deus colocará pessoas certas nas minhas mãos, na minha direção e no meu caminho. Mas em qualquer caminho que você tomar, a qualidade do seu Deus precisa ser algo na tua vida absolutamente resolvido. Não há como aconselhar ninguém que diz assim, eu não acredito mais, já perdi. Então, meu querido, não tem mais nada o que fazer, sabe? Deita no buraco, joga terra em cima e acabou. Não tem mais nada o que fazer. A palavra desta noite fala exatamente isso. Você é como Eliseu, em que o inimigo quer de todas as formas derrotar, derrubar. E ele vem com estratégias. Mas o Senhor está sempre discernindo você, sempre mostrando de que Ele está ao teu lado. Sempre está assim. O texto diz que Eliseu, por um momento, tenta falar com Geazi, no sentido de poder fazê-lo mudar. E o que acontece, na verdade, é isso. Que ele tenta dizer no versículo 16, de que o Senhor estava com ele e estava com Israel. Versículo 16 do capítulo 6.
No segundo livro de Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, fala a respeito do medo. Porque Deus não nos deu espírito de medo, de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. O espírito que está em nós não é espírito de medo. Quando você tem medo, é porque você está fora da direção de Deus. O medo é de pessoas que estão absolutamente órfãs. Quando você se sente protegida de Deus, você diz, a coisa está difícil, estreita, mas eu confio. Não tenho medo. O Espírito de Deus é o espírito de fortaleza, de moderação. Eu não entro em desespero. Eu confio. Eu tenho um Deus que tem qualidade, que tem quantidade. Amém ou não amém? Amém. Existem textos que falam a respeito do medo, que você às vezes tem. 1 João 4, versículo 18. Na caridade não há medo, não há temor. Ou no amor não há temor. Antes, a perfeita caridade, o perfeito amor, lança fora o medo, o temor. Porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. O texto está dizendo assim, lança fora todo o medo. Quando o inimigo vai te cercar, você diz, olha querido, não me assusta, não me ameace, sabe? Não me ameace. Você tem que ter a força de resistir. Você tem que ter a força do coração, na mente, na alma, na fé. Eu não tenho por que ter medo. Estou apertado? Sim, estou apertado. Tenho ameaças? Tenho ameaças. Mas não tenho medo. Eu lanço fora todo temor. Todo temor. Eu ministro sobre aqueles que estão em dificuldade neste momento, para que todo medo seja tirado do teu coração. Todo medo. Todo medo. Como é que vai ser a tua empresa? Não tenha medo. Como é que vai ser teu emprego? Não tenha medo. Maior é o que está com você. Meu casamento acabou. Acabou se você tem medo. A situação financeira está em ruína. Estará se você continuar assustado, amedrontado. Porque senão o Senhor vai proporcionar a mudança e a virada. Todo temor não tem a bênção de Deus. É exatamente isso que você precisa acostumar. Salmo 112, versículo 7. Não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Não teme notícia ruim. Você está feliz, está contentinho, está abençoadinho, tocou o telefone, alguém fala uma notícia ruim. Pronto, acabou teu dia. Acabou tua graça. Acabou teu sorriso. Acabou tua fome. Acabou tua libido. Acabou tudo. Agora não quero mais nada. Nem namorar. Agora eu estou bravo. O que aconteceu? Que notícia mais ruim que essa? A notícia ruim te toma porque você é um medroso, é um vulnerável. Pega a notícia ruim e diz, não temo você, notícia ruim. Porque Deus tem o poder de transformar. Sabe? Não é assim, chegando vai tomar conta, chegando vai me derrubar. Amém ou não amém? Amém. Quantos aqui dão muita, não é, atenção para a notícia ruim? Diga amém.
Mentirosos. Alguns aqui choram quando tem notícia ruim. Né? Outros têm, sabe, ficam nervosos, irritados. Né? Há quem até profira algumas coisas inadequadas. Notícia ruim você ouve, você diz, eu tenho uma outra palavra. A coisa que eu tenho muito sido abençoado ultimamente na minha saúde é quando o médico diz assim, tá tudo ruim, eu disse, tá bom, vou consultar mais 2. Porque eles erram. Erram. Os médicos meus do ano passado já teriam morrido. Já teria morto, cego, parado, acabado, frio. Não é? Aí vai num outro abençoado, ele diz, não, você não está assim, está mais ou menos assim. E aquele diz, não, você está bom, está ótimo. Vai longe ainda, vai abençoado. Sabe? Não tema notícia ruim. Não tema notícia ruim. Eu grifo, não tema a notícia ruim. A notícia ruim tem sido uma seta na tua vida. Sabe, ela tem te derrubado. Derrubado. Você é muito vulnerável, vou repetir. Porque as coisas te abalam. Tem pessoas que ficam abaladas psicologicamente por causa das notícias ruins. A palavra de Deus continua falando para você. Mateus 14, 22, 30, não precisa o texto, né? Está lá, fácil. É a respeito de Pedro. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda enquanto despedia a multidão. Esse texto fala de Pedro, quando vê Jesus sobre o mar. Ele disse, posso ir contigo? O Senhor falou, vem. E ele foi. Só que sentindo medo, começou a afundar. Ele começou bem, mas terminou mal. Pelo Espírito de Deus eu digo, você tem começado bem, mas olha, do meio para frente, você é 0. Você começa bem, você começa confiante, até a página 2. Na página 2 você desmonta. Você vai conversar com uma pessoa crente, abençoada, ungida, tudo. Você fala, não acredito que essa pessoa está falando o que está falando. Parece que nunca viu Deus, nunca conheceu Deus, nunca experimentou Deus. Porque começa a afundar, afundar. Sabe, Jesus vira para Pedro e diz, ô Pedro, até quando, querido? Estava indo tão bem. O medo te afunda. O medo te tira a coragem. O medo tira a tua ação. O medo impede de você realizar. Você precisa ser mais confiante. Deus tem te capacitado. Deus tem te dado plenitude. Deus tem te feito capaz de todas as coisas. Não há por que ter medo. Não há por que ter medo. Ora, o diabo vai te incomodar? Vai, ele incomoda todo dia. Todo dia ele perpetra algo maligno contra você. Mas não prospera. Não prospera. A menos que você comece a andar e, sabe, vá afundando. É o que tem acontecido com você. Você conhece o Senhor há muitos anos. No entanto, alterna muito altos e baixos, exatamente por isso. No versículo 16, ele continua dizendo, não temas. Há qualidade e há quantidade a nosso favor. Eu sei quem está conosco, eu conheço esse Senhor. No versículo 17, 18 e 20, Eliseu começa a falar sobre oração. Oração. Queridos, oração é tudo em nossa vida. Ninguém sobrevive sem orar.
Presta atenção nesta máxima. Deus fala conosco de diversas formas, mas nós falamos com Deus só de uma forma. Deus fala por sonhos, Deus fala por profeta, Deus fala de todas as formas conosco. Sabe? São múltiplas as formas de Deus falar. Agora, nós com Ele, só de uma forma: oração. Quem não ora, sabe? E o que orar? Orar é exatamente falar a Deus, buscar dEle, onde vem a fonte de todo o poder. Sabe? É comunhão com Ele. Você precisa buscar a Deus pela oração. Você precisa orar mais. Você deve ter muitos momentos de oração. Uma outra máxima importante: ninguém é maior do que o poder da oração. Você diz: não, eu não oro muito, porque, sabe, eu prospero a minha cabeça na direção das soluções do meu problema. Você não é maior. Você não é maior do que a capacidade de comunhão que você tem com Deus. Você é um ser limitado. Eu sou limitado. A oração transcende. A oração está acima de mim. Você não consegue sozinho resolver os teus problemas. Não consegue. Não consegue. Por isso que a oração é necessário. A palavra de Deus fala que Daniel orava 3 vezes ao dia, voltado para as portas de Jerusalém. É muito importante a oração. Se você vê o ensinamento de Deus para a oração, você encontra em Mateus 6:9, está a oração que todos nós conhecemos. Pai nosso que estás nos céus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Por que ela começa assim? Por que ela não começa assim: Senhor, eu estou com um problema, olha. Por que a oração começa: Pai nosso que estás nos céus? Porque a oração é do maior para o menor. A oração é do sobrenatural para o natural. A oração é do poderoso para aquele que precisa de poder. Quando você não ora, diz: Senhor, dá licença, eu resolvo os meus problemas. Conheço alguém que diz assim: o que eu fiz, ninguém tem nada de ver com isso. Sabe? É quando diz assim: eu sou o dono bom, eu fiz porque fiz, eu fiz porque quis. Como o Jânio falava, né? Eu filo porque quilo. Mas ele estava sob efeito, quem sabe, de um conhaquezinho. Nós não sabemos resolver nossos problemas. Por isso que nós vamos buscar no Pai que está no céu, no reino de Deus. É do maior para o menor. Fala que teu servo ouve, fala que eu aprendo, fala que eu preciso. É do Senhor. Você não vai orar: ó igreja quadrangular, resolve o meu problema. Não é isso. A igreja não responde. Ó pastor Jonas. É Pai nosso que estás nos céus. Ó glorioso Deus, Deus bendito. É do Senhor. Ora. Mais vezes santo, santo, santo é o teu nome. Santo és tu, Deus. É do alto para o baixo, é do grande para o pequeno, é do maior para o menor. Santo, santo, santo é o teu nome. Sabe? Alguém olha para os montes e está o exército sírio. Eliseu olha para os montes e diz: santo é o teu nome. Grandioso é a tua presença, porque ele não vê os soldados do inimigo, ele vê os anjos, ele vê os carros de fogo, ele vê a autoridade de Deus, a autoridade do Deus Altíssimo, poderoso Deus. Quando o diácono foi
apedrejado e morreu, ele olhava para o céu e não via facão, não havia pedra, não havia mármore, ele via os céus abertos e a glória de Deus manifesta. Quando você está mal, levanta as mãos e diga: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. E o teu problema, vai ficando pequenininho. E a grandeza que começa a aparecer é a grandeza da presença de Deus. Eu não vejo problemas, eu vejo resposta de Deus. Você diz: olha, fiquei desempregado. Eu não vejo o problema do desemprego, eu vejo uma nova oportunidade. A porta fechou, eu não estou preocupado que a porta fechou. Fechou, porque agora tem que abrir outras portas. Deus tem melhor para me dar, não é? Namorado foi embora, coitado, foi embora, tá? Ele tinha um biquinho bonitinho, pastor, né? Foi embora porque não era bênção para você. Foi embora porque não te servia. Porque Deus vai dar melhor. Deus vai fazer melhor. Se o biquinho dele fosse tão doce e abençoado, o biquinho tinha ficado. Mas não ficou porque não é bênção. Sabe? Eu oro e vejo as coisas mudadas. Vejo as coisas alteradas. Por isso que o texto, 3 versículos, Eliseu orava e orava. Quando ele ora, muda a visão. Quando ele ora, muda totalmente aquilo que você está focado, que é a presença estratégica do mal sobre a tua vida. Mas orar muito é bênção de Deus. É muito importante você poder abrir os olhos. Quando Eliseu ora, os olhos do seu moço são abertos. Na primeira visão de Geazi, ele via os inimigos. Na segunda visão, depois da oração, os olhos abriram. E, abrindo os olhos, ele teve a visão dos cavalos de fogo, dos carros de fogo, dos anjos de Deus, da proteção. Ele já não disse mais: meu Deus, ele disse: estou em paz. Sabe por que você vê o mal? Porque você está cego. Sabe por que você vê tudo perdido, fechado? Porque você está cego. Toda pessoa que está mal acabada, deprimida, ela está com os olhos fechados. Estou falando espiritualmente. Você diz: olha, eu estou olhando, amanhã vai ser um dia terrível. Amanhã, segunda-feira, entendeu? Diga para a pessoa que está do teu lado: amanhã vai ser um dia ruim. Se ela dizer assim, você fala assim: ceguinho, abre o teu olho, abre o olho, põe colinho, lava com aguinha com salzinho, um soro fisiológico, entendeu? Eu agora demoro 1 hora para acordar, porque até os olhos voltar a ver tudo direitinho, precisa lavá-lo direitinho, arrumado. Eles ficam embaçados, não enxergam nada. Teu coração está embaçado, teus olhos estão embaçados. Por isso que você vê o pior é o que está mais próximo. Uma das coisas que Geazi viu é que os inimigos que eram tão grandes estão entre Eliseu e os anjos de Deus que cercavam. Porque Eliseu, quando ele orava, ele disse: Senhor,
fecha os olhos dos inimigos. E os foram fechados. E Eliseu então disse para eles assim, aqui não é o lugar certo, eu vou levar vocês para o lugar certo. E pega os inimigos e os leva para Samaria. E eles vão tudo, está tudo cego. Cego. Entendeu? Em nome do Senhor Jesus, os teus inimigos estão cegos nessa hora. Que os teus inimigos não te vejam. Que os teus inimigos não te reconheçam. Que os teus inimigos não tenham você no alvo. Sabe? Que eles estejam cegos. Eu oro a Deus para que os teus inimigos percam a mira a teu respeito. Sabe? Onde que está? Onde que está? Onde que está? Amém ou não amém? Amém. Eles ficaram cegos. E aí Eliseu pôde conduzi-los a Samaria. O próprio Geazi abriu o olho também, porque estava cego. E aí ele viu que Eliseu estava cercado dos inimigos, mas os anjos amigos estavam do outro lado. De forma que eles ficaram encurralados. Os inimigos que vieram para destruir você, eles estão encurralados. Pode escrever essa palavra no site, viu, pastor? Escreve lá, o pastor mandou dizer que os teus inimigos estão encurralados. Procura uma palavra mais bonita que só essa que eu tenho agora. Mas eu anulo a força dos teus inimigos. Eu anulo a palavra, eu anulo os olhos, eu anulo toda a malignidade lançada contra você. Eu anulo. Na autoridade de Deus Altíssimo. Ninguém tem palavra suficiente para te destruir, para te arruinar. Ninguém tem. Não há ninguém. Alguém falou que você não tem ministério, alguém falou que você é incapaz, alguém falou que você nem tem. Não existe essa pessoa que tem o poder de falar contra você. Porque você é um Eliseu de Deus, você tem visão de Deus, você é separado de Deus, você é guardado de Deus. Ninguém tem poder para anular você. Ninguém. Amém ou não amém? Amém. Então por que está com medo, assustado? E agora Deus vai prover. E agora Deus vai fazer. Deus vai realizar. A glória de Deus está sobre a tua vida. A presença de Deus está sobre você. Você está guardado, você está blindado. Sabe o que é carro blindado? Nada passa. Você está blindado, Renato, você está blindado. Teu casamento vai estar blindado. Tá? Os teus filhos vão vir tudo blindadinho. Esse aí é o capacete do bichinho, né? O meu netinho adora os bichinhos, né? Normais dos filmes dele. Mas ele está blindadinho, ele está guardadinho, você está guardadinho. Ninguém vai tocar em você, ninguém vai mexer com você. Mas os teus olhos estão para quê? Para os inimigos, então estão cegos. Você está cego. A palavra de Deus me dá o direito de dizer assim, você está cego. Cego de medo, cego de insegurança. Você está cego de todas essas coisas. O Senhor está abrindo os teus olhos. Os inimigos desceram, mas não mataram Eliseu. Não tiveram força. O teu sofrimento agora não é para a morte. Esse momento de dificuldade teu é para a glória de Deus. É para a restauração do tempo difícil. É para a mudança de alguns status. Algumas coisas estão sendo mudadas. Deus está acompanhando a tua dificuldade. Está acompanhando a tua dificuldade. E agora vou terminar esta mensagem no texto que diz assim: Eliseu pega os soldados inimigos, leva para Samaria, e ele diz assim:
feri-los-ei. Quer dizer, Pai, vou dar bordoada nesses inimigos meus. Sabe o que Deus fala? Não, faz um banquete para eles. Dá pão e água para eles. Aí eu parei e falei, Senhor, e agora? Porque, né, para os meus inimigos, bordoada neles. Para os meus inimigos, pau neles. O Senhor disse assim, não. Para os teus inimigos, dá um banquete para ele. Dá um banquete. E ele deu um banquete. Nós tínhamos uma empresa no interior. Nossa empresa era pequenininha, mas ela que nos sustentava. Era dela que nós comíamos. Ela tinha 2x3, éramos pequenininho. Mas ali, os meus passarinhos todos comiam. Vê como eles são fortinhos, né? Da benção. Aí um dia veio um fiscal. E ele foi terrível. Pediu todos os documentos, olhou tudo. E ele falou assim, você aqui está errado. Nós vamos dar uma multa para você. Eu disse, amigo, mas essas multas não estão de acordo. Como é que uma empresa com faturamento tão pequenininho vai pagar uma multa dessa? Ela é 100 vezes o faturamento da empresa. Ela disse, o nosso governador, que também é o vosso governador, deu ordem para a gente multar. Defender é problema seu. A nossa função como funcionário público é meter a caneta. Agora, a defesa disso, meu querido, é tua. Aquele homem destruiu a nossa pequena empresa, a nossa vaquinha, onde todos nós tomávamos leite, e os meus gordinhos eram sustentados. Nossa igreja era simples, não tinha receita. Nós não vivíamos da igreja. E de repente, perdemos a sustentação do nosso pão. Aquele homem nos fez mal, procurei ele várias vezes. Não consegui persuadi-lo a rever. Dos documentos que ele pediu, alguns outros ainda ele acrescentou mais multa, multa e mais multa e mais multa. E cada vez que eu ia com ele, multiplicava por 10 a multa. E ele não tinha nenhuma piedade. Os seus superiores também não. Os superiores dos superiores também não. Não tinham piedade. Nós ficamos algum tempo mais naquela cidade. Deus nunca nos deixou faltar comida, mas era o que nós tínhamos. Os carros todos que nós fomos para lá tinham acabado, e agora nós estamos com uma Kombi velha, sem porta, sem bateria, e chegou a um ponto que não dava mais nem para sair pela porta, a gente saía pelo vidro que não tinha. Não é verdade, filho? Estou exagerando? Para ir para a igreja, todos empurravam, depois todo mundo corria atrás para subir. Mas eu servia o Senhor, eu glorificava a Deus, eu cantava hino de louvores a Deus. Sabe, eu disse, Senhor. Mas passado um ano, uns irmãos da presbiteriana disseram, pastor, o senhor é muito famoso como casamenteiro. Eles me chamavam de Santo Antônio do interior. Porque eu fazia um casamento, segundo eles, muito bonito. Era a opinião deles. Eu achava normal, exagerado. E essa pessoa veio. Olha, nós queremos fazer um casamento, gente muito rica, gente fina, e tem grandes convidados. E a única pessoa que pode fazer um casamento nesse nível é o senhor. Quanto que o senhor cobra? Eu disse, eu não cobro. Mas nós queremos pagar, o senhor, eu não quero receber. Eu recebi de graça e de graça eu dou. Se eu tiver que cobrar, não faço. Então não pagamos. Reunimos todos ali para o casamento. Aí entrou o noivo
né? Entrou as familiares, a noiva exuberante, muito bonita. Eu só não vi noiva mais bonita que aquela, porque a noiva mais bonita que eu vi foi a doutora Marna, dos casamentos que eu fiz. Abençoado. E quando ele falou assim, aquele ali é o meu pai. Olhei para ele, disse, pai. Sabe quem era o cara? Era aquele cara que tinha fundado a minha empresa. Era aquele cara que tinha me dado multas que eu não merecia. Era aquele cara que havia destruído toda a minha economia. É aquele cara que matou a minha vaquinha dos leitos dos meus filhos. Quando ele olhou para mim assim, que ele entrou na marcha nupcial, que ele entrou acompanhado da esposa, ele olhou para mim assim, eu olhei para ele, falei, meu Deus, agora eu não faço mais esse casamento. Ele ficou do lado. Eu preguei como nunca. Eu fiz o casamento mais inspirado da vida. Mas era uma mistura do poder de Deus e de uma raiva imensa. E olhar aquele funcionário público da fazenda, na cara do terror. O homem que havia acabado com a minha empresa. O homem que não teve nenhuma compaixão de mim. O homem que destruiu tudo que havia montado. Tão pequenininho, ele acabou com tudo. Pegou assim, matou que nem pulga. Quando acabou o casamento, nós fomos para frente da igreja. E nós ficamos lá cumprimentando, e eu do lado do abençoado. Do lado do abençoado. E quando terminou os abraços, eu falei, agora eu vou dar um palavrão para esse cara. Agora, ele olhou para mim, e o Espírito de Deus falou assim para mim, faz um banquete. Eu falei, meu Deus, banquete? Sabe, o que cabe é um punhal. O Senhor falou, faça um banquete. Eu fui, abracei, ele olhou para mim e chorou. Ele falou, eu queria te pedir perdão pelo que eu fiz contigo. E para que eu tenha paz, eu quero pedir que você me perdoe. Porque eu perdi a minha paz quando eu detonei a tua empresa. E digo mais, eu não posso fazer nada por você. O máximo que eu posso fazer é te dar uma orientação de como você pagar essa dívida impagável. Se você puder pagar. Mas eu quero que você me perdoe para aliviar meu coração. Eu abracei aquele homem na frente da igreja e o perdoei. Deus mandou eu fazer um banquete para um grande inimigo. O Espírito de Deus está dizendo no meu coração, como profeta de Deus, essa pessoa que te fez mal, faça um banquete com ele. Estou falando pelo Espírito de Deus, aquele que te fez mal, aquele que tentou a tua destruição, faça um banquete com ele. O Espírito de Deus vai mandar essa pessoa diante de você. Você vai estar diante dela, homem ou mulher. E quando você a ver, você vai saber que Deus mandou essa pessoa a você. Só que você vai lembrar desta palavra, que o Espírito de Deus está falando pela minha boca a você. E isso vai ficar escrito na internet para você ler. Deus está dizendo, dê pão, dê água e ajude essa pessoa. Porque agora não é hora de amaldiçoar,
mas é hora de abençoá-la, para que quebre totalmente a malignidade. E o texto que nós lemos, a última palavra diz: e os sírios nunca mais se levantaram contra Israel. Tem o texto aí, o primeiro que nós lemos? Essa mensagem termina lá no fim, queridos. E não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Não entraram mais. Como que você vai cancelar esse inimigo que te levou na macumba, que levou na feitiçaria, que botou coisa nas encruzilhadas? Pessoas que toda hora, todo dia estão levantando contra você. Pessoas que não gostam de você, pessoas que se irritam com a tua presença. Como é que você vai matar essas pessoas? Orando por elas, abrindo os seus olhos e fazendo banquete para que ela coma. Faça uma comida gostosa na tua casa e dê para ela comer. Faça um bolo gostoso e dê para ele comer. Dá um abraço bem gostoso. A tua vida vai mudar. Nunca mais essa pessoa vai se levantar contra a tua vida. Nunca mais. Diga nunca mais. Nunca mais. Amém ou não amém? Eu preguei. Esse é o recado de Deus.